Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre uma cidade vizinha aqui de Campinas que está completando 123 anos, Valinhos. A gente vai falar sobre os problemas, as soluções que a prefeitura vem buscando encontrar. E para isso a gente recebe o prefeito da cidade, o Orestes Previtali. Orestes, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Muito obrigado. E também, completando a bancada, hoje está a Rose Guglielminetti. Rose, seja muito bem-vinda ao Entrevista Coletiva. Pode já fazer a primeira pergunta. Obrigado, Marcos. Prefeito, bom, vamos começar com a história da Câmara e emendas impositivas. Tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara que propõe aí que os vereadores possam ter uma reserva de 1% da receita líquida para eles poderem indicar as obras que eles querem para o município, que daria cerca de 360 mil para cada vereador. Como que o senhor vê esse projeto e se isso poderia engessar a aplicação, uma decisão de onde o senhor quer colocar os recursos na cidade? Veja, eu entendo de uma forma bastante interessante isso, essa questão da emenda impositiva, desde que você tenha sobra de recursos para poder aplicar e para poder participar junto ao Legislativo, né, a oportunidade de fazer essas indicações. O ano 2018, ano passado, nós tivemos aí menos de 2,7% do orçamento destinado para investimento. Se nós destinarmos 1% para que a Câmara faça as suas opções, né, do jeito que a coisa vem caminhando, a tendência é que em 2019 nós tenhamos um número menor, né, um percentual menor do que o ano passado para investimento. Ou seja, nós vamos ficar com metade, né, daquilo que sobra do recurso do orçamento da Prefeitura para investimento. Entendo que 17 vereadores na Câmara, cada um fazendo a sua indicação da ordem de 360 mil reais, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Qualquer obra de recapeamento, qualquer pequena obra, ela bate aí a casa do 1 milhão e meio, 2 milhões de reais. Penso não ser o momento. A iniciativa é louvável, bastante interessante, mas em momentos difíceis como nós passamos agora, da nossa economia, né, talvez não seja a melhor saída para agora. Eu acho que quem entende aonde deve ser aplicado o recurso para as realizações, para as obras, é o Executivo, que está diretamente à frente de todas essas ações de manutenção da cidade, né, reforma de próprios municipais, recapeamento da cidade, enfim, tudo que é pertinente a obras. Agora, prefeito, o orçamento e receitas, a gente tem vivido crises e mais crises em todo o país, principalmente isso reflete na prefeitura, né? Qual que é a saída criativa, se isso o senhor conseguiu achar, para poder aumentar a receita e como que o senhor está lidando com a falta de dinheiro? Tem buscado projetos, tem apresentado, como que o senhor tem feito para poder atrair empresas para o município? Qual é a saída que o senhor encontrou? A primeira coisa que fizemos foi iniciar, desde o início da administração, iniciar uma visita a todas as empresas já estabelecidas no município para tentar, junto a elas, avaliar quais as suas necessidades para que, primeiro, elas permaneçam no município, elas não saiam do município, né? Nós temos aí a consciência de que o momento que se vive, que passa o país, é difícil, né, o município que está recebendo grandes investimentos, porque a escassez do recurso, a própria crise econômica, você não tem aí uma quantidade grande de empresas buscando se instalar, ampliar as suas operações, né? A economia está em recessão. Então, a primeira coisa foi tentar atender aqueles que já estão instalados no município, para que estes continuem produzindo, continuem empregando no município e permaneçam no município. Tivemos aí no ano de 2010 o anúncio que uma das maiores empresas de Valinhos, a West Rock, a antiga Rigesa, né, que detinha lá o segundo maior arrecadação de ISS, em 2010 anunciou sua saída para Porto Feliz. E agora está se concretizando, né? Até o final do mês que vem ela deverá encerrar em Valinhos todas as suas atividades. Com isso nós teremos aí uma redução bastante significativa da arrecadação, né? Não conseguimos dissuadir aí a diretoria da empresa para permanecer. Decisão essa tomada em 2010, né? Com isso nos sobra, além de buscar, né, a legalidade, porque não é possível você oferecer grandes programas de isenção fiscal, isso aí implica em renúncia de receita. Você só consegue... pode implicar em improbidade administrativa. Improbidade administrativa, né? Muitos às vezes dizem, não, mas tem lá que você precisa tentar reduzir o IPTU, reduzir a alíquota do ISS da empresa. É impossível. Você só consegue fazer isso se você conseguir justificar
um incremento da sua arrecadação, aumentou a sua arrecadação, então você poderia justificar dessa forma. Agora, no momento onde a arrecadação está em queda, se você tentar qualquer projeto desse tipo, como Valinhos já teve 2 outros que já foram condenados aí pela Justiça, 2 outros projetos desse tipo, que configurou renúncia de receita, acaba não dando certo. Então, é tentar dar toda a atenção possível, facilitar as ações das empresas na cidade, né? E tentar manter aquilo que tem e a oportunidade de outros, né, virem para cá, serem bem atendidos, serem, né, conduzidos ali para que tenham facilidade nas suas relações com a prefeitura. Prefeito, com o fechamento, né, com a mudança dessa empresa, quantos postos de trabalho devem ser fechados na cidade e como está hoje a situação do desemprego na cidade de Valinhos, que é um problema crônico aqui no Brasil, né? Veja, eu não tenho o número exato de postos de trabalho, mas algo em torno de 300 postos, alguma coisa nesse número. Nós sabemos que agora essa última leva que será demitida no próximo mês passa do número 100, de 100 funcionários, né? Mas nós ainda temos assim uma grata, né, satisfação quando a gente observa os números de abertura de postos de emprego para prestação de serviço através do posto de atendimento ao trabalhador. Se por um lado a gente está perdendo esses postos das indústrias, nós estamos tendo a oportunidade lá para garçom, Comércio e para serviços. comércio e serviço, isso tem acontecido. Então, de fato, existe o desemprego, né? Valinhos não está diferente disso. Nós estamos num país aí com mais de 13 milhões de desempregados, segundo a última avaliação do CAGED, e se tem notícia de que esse número é muito maior do que aquilo que o CAGED coloca, porque as pessoas pararam até de procurar, tendo visto a dificuldade de Chegaria alcançar a o 27 emprego. Né? milhões. Né? Pois é, a ideia é que possa ser muito maior do que isso. Mas nós temos observado em Valinhos que toda semana nós temos lá 10 ou 15 ou 12 ou 20 novas vagas de emprego sendo ofertadas na cidade. A agricultura ainda é o forte de Valinhos, já deixou de ser? Já deixou de ser há muito tempo, né? Há muito tempo já. Uhum. Hoje é mais serviços, hoje que está ocupando serviços. Exatamente. Exatamente. A agricultura, ela estava alicerçada basicamente em cima da produção do figo, da goiaba, né? Mas que hoje foi sendo reduzida ao longo do tempo, né? Porque as gerações mais novas que vieram não tiveram interesse de permanecer no trato com a plantação, né? Foram buscar outras atividades, né, voltadas aí, o sujeito resolveu fazer um curso universitário, não quis mais trabalhar com a terra. Isso é uma realidade, né? E sempre foi baseada essa agricultura de Valinhos nas pequenas propriedades. E uma pequena propriedade, ela não tem um grande rendimento, né? Prefeito, vamos falar de um assunto polêmico. Muitos valinhenses aqui que trabalham na Band estão reclamando dos radares que vão entrar em funcionamento. Já estão em período de teste, né? E daqui a pouquinho já o pessoal vai ser multado. Qual a necessidade, né, desses radares? Porque às vezes as pessoas não entendem, né, da importância dos radares para a segurança no trânsito e também se tem alguma pegadinha, se eles vão ficar bem escondidos ou não, se vai ser uma coisa jogada clara, como não acontece em muitas cidades aqui da região. Veja, o radar ele é uma ferramenta de fiscalização e de segurança no trânsito. Né? A colocação de radares, o dimensionamento do número de radares, ele é feito, ele é calculado sobre o apontamento do número de acidentes, áreas mais críticas de acidente de trânsito. Não se trata de pegadinha, não tem pegadinha, tem lá a identificação, radar a tantos metros, velocidade máxima permitida, 40 km por hora, 50 km por hora. Não tem que ter medo, quem respeitar a sinalização não será multado. Aquele que é multado, aquele que passou pelo radar e foi multado, muitas vezes evitou um acidente, inclusive. O radar está ali, a finalidade do radar ele não é arrecadatória, a finalidade dele. Logicamente que se traduz nisso no final, mas a finalidade primeira é de trazer segurança para o trânsito. Os Valinhos têm muitos acidentes de trânsito ou não? Olha, eu não tenho esse número de cabeça, mas nós temos sim pertinente a todas as cidades da região metropolitana, acho que nós seguimos a mesma média. Não tenho visto nenhum índice onde nós estamos destacados de outras cidades. Mas todas as outras cidades também têm essa mesma ferramenta de segurança no trânsito. Tá certo. Prefeito, a Valinhos tem uma história que é antiga aí, né? Um problema antigo, que é a história das enchentes, principalmente ali na região do Invernada. Qual é a obra, o senhor fez obra, qual que foi a intervenção que a prefeitura fez na tua gestão para poder tentar resolver, e se vai resolver, porque quando chove o que a gente vê é aquelas ruas alagadas, carros sendo arrastados e aquele desespero todo. Pois é, isso aí é uma situação extremamente grave, que não é de hoje, essa situação tem mais de 30 anos, da época que aquela área que margeia todo o córrego Invernada ainda era
composto por sítios, por chácaras, que era tudo de terra ali, que havia uma permeabilidade muito maior do solo, já acontecia inundação. Como eu falei há pouco aí para vocês, o nome Valinhos deriva de pequenos vales, ou seja, é uma cidade cheia de vales. E aquela área do Córrego Invernada é uma das áreas mais baixas da cidade e que teve um incremento da quantidade de água que chega ali pós a construção do anel viário Magalhães Teixeira. Daí, no ano 2007, 2009, por conta da construção do anel viário, o Ministério Público do Meio Ambiente firmou um TAC com, na época, DR, que administrava o anel viário, hoje Rota das Bandeiras, firmou-se um TAC, um termo de ajuste de conduta, aonde a empresa teria que executar algumas obras junto ao município para que pudesse diminuir o impacto da impermeabilização pelo asfalto ali no anel viário. Esse TAC de 2007 e 2009, ele ficou parado. Em 2017, quando assumimos a administração, buscamos o Ministério Público do Meio Ambiente, né, para tentar colocar esse TAC em prática, conseguimos. Abrimos o diálogo com a Unilever, que é uma empresa que está localizada bem ali próximo ao Córrego Invernada e que anualmente sofre ali perda, sofre inundação da sua planta também, para que junto à Prefeitura e Departamento de Água e Esgoto, né, Unilever, Rota, Prefeitura e Departamento de Água e Esgoto, conseguíssemos traçar um plano de canalização completa daquele trecho todo da Avenida Invernada e mais o alteamento, o levantamento das margens do canal dentro da planta da Unilever. Essa é uma fase, né, que deverá ser concluída agora ao final deste ano, deverá estar pronta essa obra de canalização do Córrego Invernada, mas é uma ação contínua. Terminado isso, nós deveremos ter que avançar para as áreas ali no Ribeirão Pinheiros, que frequentemente também sofrem com erosão, sofrem com inundação e inundam outras áreas da cidade, ali perto da Fonte Santa Teresa, né? Mais adiante, além da Invernada. Então, é um processo continuado, onde nós não podemos descansar. Você terminou essa fase... muito dinheiro, prefeito, para resolver a situação? Olha, para você ter uma ideia de grandeza, a avaliação, o último número que me foi passado, a Rota das Bandeiras está investindo algo em torno dos 8 milhões de reais, mais ou menos, nessa obra de canalização. A Unilever, algo em torno de 7 milhões. O Departamento de Água e Esgoto gastou 1 milhão de reais com a construção de um túnel. E a Prefeitura, pelo trabalho que fez embaixo da Avenida Gessilever e outras obras adjacentes ali, também beirou esse 1 milhão de reais. Quase 18 milhões. Pois é, exatamente para esse trecho, né? Sem contar todas as outras intervenções de trânsito, de asfalto, tal, que você acaba tem despesas ali também. Então, num trecho desse, se gastou isso, dá para você ter uma noção de grandeza do que seria fazer um trabalho, né, de gabiões, né, muros de gabiões para contenção das margens do Ribeirão Pinheiros, né, até o desembocar dele ali no Rio Atibaia. Então, é um trabalho grande, é um trabalho bastante caro, mas que nós não podemos nos abater com isso, nós temos que continuar o trabalho. Essa é uma fase da obra de combate a enchentes, que começa ali pelo Córrego Invernada, e terá que continuar ao longo de todo o Ribeirão Pinheiros até o desembocar ali no Rio Atibaia. Prefeito, a gente precisa ir agora para um intervalo. Hoje estamos recebendo aqui no Entrevista Coletiva o prefeito de Valinhos, Orestes Previtali. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo o prefeito de Valinhos, Orestes Previtali. Só fazer uma correção, que no primeiro bloco a gente falou sobre os radares, e eu falei que eles já estavam em período de teste, não é verdade. Eles entram no dia 20 de maio e aí passam a mutar no dia 3 de junho. Lembrando que esses radares estão desligados desde 2015. Prefeito, tem uma outra questão que a gente precisa tratar, que é o aumento de moradores de rua, né, na cidade de Valinhos. A gente teve em um ano um aumento de 51%. Quais as causas? É a crise econômica? Tem muita gente vindo de outras cidades para ficar em Valinhos? E como que a prefeitura está tentando resolver essa questão? Pois bem, essa é uma situação social que aflige o país como um todo, eu diria que o planeta como um todo. Quem já viajou um pouquinho para fora aqui do Brasil, observa que esse fenômeno acontece em todos os locais, né? Valinhos, especificamente, nós temos ali cadastrados no município, que são basicamente moradores, cidadãos ali do município, em torno de 50.
Muitos deles têm famílias, têm propriedades, têm casas em Valinhos, mas que por uma opção resolveram utilizar a rua como sua moradia. É uma opção, ou seja, por um transtorno mental, um transtorno familiar, né, o alcoolismo, a drogadição, mas vivem na rua. E esses são cadastrados pela prefeitura, são atendidos rotineiramente pela prefeitura. O aumento que nós observamos foi, inclusive nós temos, entre esses moradores de rua, identificados pelo menos 3 ex-funcionários da prefeitura. Um deles aposentado pela prefeitura também e vive na rua. O número que aumentou foi o número dos chamados aí, entre aspas, os trecheiros, né? Aqueles indivíduos que eles vivem numa corrente migratória, de uma cidade para outra. Então nós tivemos sim esse aumento do número desses que não são moradores de Valinhos. Desde o início de 2017, nós formulamos alguns acessos da política pública com relação à população em condição de vulnerabilidade, inicialmente uma parceria com a Igreja Católica, lá em Valinhos, onde já havia um trabalho incipiente sendo desenvolvido na atenção aos moradores de rua, principalmente no período do inverno. Nós fizemos uma parceria ali com a igreja, a prefeitura fez uma cessão de uso de um imóvel, né, no bairro Joapiranga, onde montou-se ali uma casa de passagem para esses moradores. Passado algum tempo, a Caritas, né, que é uma entidade internacional, assumiu esse trabalho. Durou alguns meses. Passado isso, o mês passado, nós fizemos um chamamento público e uma nova entidade assumiu a condução dessa casa de passagem, essa casa de acolhimento a esses moradores de rua. Não se trata de um abrigo, de uma moradia definitiva, mas sim um espaço onde... É uma OS? É uma OS, é uma organização social que atendeu através de um chamamento público. Uhum. Fora isso, nós também montamos lá em Valinhos, ali no bairro Boa Esperança, o que se chama SEAS, né? É um serviço especializado de atendimento social para esse pessoal morador de rua, que é basicamente o escritório, é um ponto de apoio, onde esse indivíduo ele passa por uma triagem social lá com os assistentes sociais, ele tem a possibilidade de tomar um banho, trocar sua roupa, recebe um lanche, é orientado, se ele assim desejar, a voltar para a sua cidade de origem. Se precisar ser abrigado por alguns dias, então ele vai para essa casa de acolhimento, né, que nós temos ali, e recebe toda a orientação. É orientado com relação ao mercado de trabalho, aquisição de documentos, né, para que ele possa ter a sua cidadania resgatada. E todo o trabalho de reintegração social com esses indivíduos. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas isso é um comprometimento de toda a sociedade. O indivíduo em condição de vulnerabilidade, o morador de rua, ele não é um problema da prefeitura, é um problema da sociedade como um todo. Todos nós somos responsáveis para tentar dar um caminho, uma saída para essa situação que aflige aí em Valinhos. Hoje passam de 70 indivíduos. Tá. Prefeito, em relação à saúde de Valinhos, havia um projeto de um possível convênio com a prefeitura, se eu não estiver enganado, o senhor me corrige, com Valinhos, era Vinhedo e Atibaia, era isso? Itatiba, né? Itatiba, para atendimentos, acho que era de urgência, mas, meu Deus, especialidades, né? Era isso. Como que andou esse projeto, não andou? Como que está a situação e a situação da Santa Casa de Valinhos? Bom, vamos de trás para frente. Uhum. Em 2016, outubro de 2016, tão logo passou a eleição, nós fomos procurados ali pela administração da Santa Casa à época, que anunciou que estaria fechando ainda no mês de outubro de 2016, fechando a porta, encerrando a atividade, por conta da dívida gigantesca que possuía, por conta da falta, da incapacidade de solucionar o problema que tinha. Juntos ali conversamos, né, fizemos as devidas tratativas, eles se aguentaram até janeiro ali, para que nós pudéssemos efetivamente atuar. Nisso entrou em vigor, no dia 1º de janeiro de 2017, o Marco Regulatório da Assistência Social, que foi um balizador para que nós pudéssemos, junto a todas as entidades do município, né, estabelecer ali contratos de prestação de serviço, onde as entidades ela têm o seu direito, mas também tem a sua responsabilidade. Recebe conforme uma prestação de serviço, ela recebe ali. Esse foi um trabalho, não foi exatamente dentro do marco regulatório, mas foi dentro de um trabalho de contratualização. A Santa Casa passou a ter um contrato, aonde ela conseguiu, por esse contrato e por esse recebível garantido, ou seja, no dia tal, ela sabe que ela recebe do poder público uma determinada quantidade de dinheiro. Ela conseguiu chegar junto ao agente financeiro, ao banco
credor lá da sua dívida e tal, e negociar isso, e apresentar uma carteira de recebíveis ali para o agente financeiro. Com isso, foi conseguindo sair da situação triste e dramática que estava, né? E hoje, nós não temos, é uma das situações que nós não temos problema hoje, né? A relação Prefeitura-Santa Casa é uma relação extremamente harmônica, está muito tranquila a nossa relação. Logicamente, a Santa Casa ainda passa por uma questão difícil, porque existe um passivo financeiro bastante grande ali, que compromete a sua capacidade de investimento, mas olhando para o passado, né, 2016, 2015 e tal, a situação que nós temos hoje é uma situação extremamente favorável. Então, Mas a população hoje, ela tem, qual que é o tempo de espera para uma consulta, para um exame? Como que está o atendimento para a população na saúde, Valinhos? O senhor que é da área de saúde? Sim, eu sou médico. É. Voltando um pouquinho na questão Santa Casa, é importante que se frise aqui que a Santa Casa ela é uma entidade privada. Ela não tem nenhum vínculo de propriedade com a Prefeitura. A Prefeitura contrata serviços da Santa Casa. Sim, ela tem o SUS. Exatamente, é algo que é necessário ser desmistificado aí na cabeça da população, porque muitas vezes a população em Valinhos até hoje entende que a Santa Casa é um problema da Prefeitura. Quando não é, se torna um problema quando a Santa Casa vai mal, porque ela é o ente contratado para atendimento ao SUS, né? No restante, nós temos lá as filas de espera, sim, nós temos aí algumas especialidades médicas do SUS lá em Valinhos, da Secretaria de Saúde, que às vezes demandam 6 meses para uma consulta, oftalmologia, por exemplo, né? Algumas outras especialidades, a cardiologia talvez algo em torno de 4 meses, mas isso é pelo excesso de pacientes que procuram atendimento. E tudo isso está vinculado ao quê? Nós tivemos um período, né, no passado recente, onde Valinhos, segundo estudos aí da própria Agencamp, a população tinha quase 55% da população tinha plano de saúde particular. Essa realidade se transformou. Hoje nós temos uma grande parcela da população que, por conta da própria crise, acabou perdendo emprego ou teve que fazer uma racionalização do seu recurso ali. E a primeira coisa que a população faz é abandonar o plano de saúde particular, mesmo porque os planos de saúde vêm encarecendo. Esses reajustes que têm sofrido aí as mensalidades do plano de saúde fizeram com que muitos abandonassem o plano e, naturalmente, acabam migrando para a rede pública de saúde. E existe a sobrecarga. Paralelo a isso, nós também temos um fluxo bastante grande de atendimento, principalmente no UPA, na Unidade de Pronto Atendimento, Pronto-Socorro Municipal, de outras cidades. Essa semana, na terça-feira, 57% do atendimento total do UPA era de outras cidades. Agora, existe uma possibilidade dos prefeitos conversarem para tentar racionalizar ou compartilhar o custo? Por exemplo, a Prefeitura de Jaguariúna enfrenta esse mesmo problema. O pessoal de Campinas, que principalmente quem mora ali na divisa com Jaguariúna, vai para lá. O prefeito de lá fez uma carteirinha, tendo que comprovar a residência. Obviamente que se você vai para urgência e emergência, você não pode negar o atendimento, porque o SUS é universal. Exato. Existe uma conversa entre os prefeitos para tentar compactuar esses custos ou é coisa de doido mesmo? Você tem que pagar... Não é. Eu volto na sua pergunta anterior com relação a Valinhos, Vinhedo e Itatiba, onde nós trabalhamos ali a construção de um consórcio intermunicipal de saúde. Acabou, nós conseguimos ultrapassar as fases burocráticas administrativas, projeto de lei nas 3 cidades, projetos semelhantes, né? As conversas, elas não se encerraram, mas elas foram diminuídas por conta de toda essa queda da arrecadação dos municípios, não permitiu com que se fizesse um investimento na forma de um consórcio. Você teria que construir um consórcio, onde os 3 municípios também teriam que fazer algum investimento nele, para que pudesse otimizar as demandas, né, de suas cidades, aonde existe a oferta, na outra cidade existe a facilidade do atendimento em determinada especialidade. Por exemplo, Vinhedo tem uma facilidade de atendimento em ortopedia, então Itatiba e Valinhos encaminharia o paciente para lá. Valinhos tem uma capacidade de atendimento em cardiologia, Itatiba e Vinhedo encaminhariam para Valinhos. Mas para que isso pudesse acontecer, seria necessário, de fato, a constituição do consórcio, inclusive com sede própria e tal. Isso implicaria naturalmente em custo e investimento, o que não foi possível para nenhum dos 3 municípios até este momento. Mas nós não abandonamos a ideia existe, eu penso que isso ainda é o futuro, uma saída para o futuro. Então, logo se tenha a possibilidade desse investimento coletivo, conjunto, será uma grande opção aí para o atendimento, o melhor atendimento da população.
Prefeito, queria muito agradecer a sua presença aqui no programa Entrevista Coletiva. Hoje nós recebemos o prefeito de Valinhos, Orestes Previtali, lembrando que a cidade está completando 123 anos. Que dia que é o aniversário da cidade? Dia 28 de maio. Dia 28 de maio está chegando. Muito obrigado, prefeito. Eu agradeço a oportunidade, não poderia deixar de desejar aqui a todas as mães de Valinhos, de Campinas, do nosso estado. Feliz Dia das Mães nesse domingo aqui. Aproveite com a sua família. Feliz Dia das Mães a todos aí. E também agradecer a presença da Rose. Valeu, Rose. Valeu, tchau, gente. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.